Eu amo fazer bolo, e de todos os tipos, e os que é só misturar os ingredientes então, são os meus preferidos. E tenho certeza que este bolo de laranja também vai ser um dos seus preferidos. Bora pra cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de laranja, de preferência Bahia, farinha de trigo, óleo, açúcar, ovo e fermento em pó químico. As quantidades você já sabe, estão lá na descrição do vídeo. Eu gosto de usar para este preparo a laranja Bahia, que é muito perfumada e tem menos acidez. Mas é claro que você pode usar outras e até experimentar. Que tal a ideia? Lavei e higienizei as laranjas, uma delas descasquei totalmente, inclusive tirando a parte branca, que pode ser amarga. Mas eu quero um pouco desse sabor, então a outra só cortei as pontas que eu vou eliminar. Vou cortar em pedaços menores e retirar essa parte branca do centro da laranja. Se tiver semente, retire também. E vou fazer o mesmo com a laranja descascada. Cortar em pedaços menores e retirar a parte central, que eu vou eliminar. E no liquidificador vou colocar os pedaços de laranja, o óleo, os ovos, que eu sempre quebro a parte por segurança, e o açúcar. E vou bater muito bem, até chegar ao ponto de não precisar coar para fazer a massa do bolo. Depois de alguns minutos batendo, tem uma mistura lisa e bem fofinha. E vou entrar com 1/3 da farinha, que já foi peneirada, e vou misturar usando a espátula. Agora não posso mais ficar batendo a massa. Farinha incorporada, coloco mais 1/3 da farinha de trigo e continuo misturando delicadamente. Mais uma vez a farinha incorporada, vou acrescentar o restante e como eu já vou levar para assar, o fermento em pó químico. Inclusive o forno já está pré-aquecido a 180 graus, que eu liguei lá no início do preparo. E é só incorporar o restante dos ingredientes e transferir esta linda massa para uma forma untada e enfarinhada. E levar ao forno, que como já falei, está pré-aquecido até ficar bem dourado. E vai levar pelo menos 45 minutos sem abrir o forno. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se aqui no canal, curta, compartilhe, conte para os seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Olha que lindeza de bolo! Para verificar se está completamente assado, é só fincar um palito e tirar, ele sai bem limpo. Vou deixar esfriar um pouco para desenformar e colocar a cobertura. Já desenformei o bolo, mas ainda não dá para colocar a cobertura, porque eu preciso que ele esteja morno, quase a temperatura ambiente. Então ainda tem que esperar um pouquinho. Deixe para derramar a cobertura sobre o bolo quando ele estiver quase a temperatura ambiente. Assim ela fica mais firme e o bolo vai ficar mais bonito. Para a cobertura, nós vamos precisar de açúcar de confeiteiro, amido de milho e suco de laranja. Atenção, se você usar para fazer a cobertura o açúcar de confeiteiro que eu ensinei aqui no canal, que já tem amido de milho, não precisa colocar. Mas se estiver usando glaçúcar, por exemplo, aí tem que colocar. Transferi o açúcar de confeiteiro para a tigelinha e como o meu é o açúcar impalpável, caseiro, que eu já ensinei para vocês aqui no canal, não vou colocar amido de milho, porque já tem. Vou colocando o suco de laranja aos pouquinhos e misturando delicadamente. Envolveu, coloco um pouquinho mais de suco, um pouquinho de cada vez. Percebam que esse suco de laranja foi coado para ficar bem liso. Está quase chegando no ponto, mas ainda preciso de um pouquinho mais de suco. A textura já mudou, mas ainda está bem duro. Vai ser difícil colocar sobre o bolo. Então, um pouquinho mais de suco. Um pouquinho de cada vez, vocês perceberam. Continuo misturando. Agora sim está no ponto correto. E uma boa forma de ver é quando eu derramo um pouco da cobertura e ela tem alguma resistência a afundar, a ficar lisa. Dá para ver os riscos. Já vou colocar no bolo. O bolo está morno, posso colocar a cobertura com cuidado. Vai colocando aos poucos e ela vai derramando naturalmente e formando este desenho lindo.
Agora é só deixar ela esfriar totalmente para ficar durinha e servir. Este bolo merece uma mesa linda para valorizar a beleza que ele fica e também para agradar você e as pessoas que você gosta. Faça isso e até a próxima!